Para quem não me conhece, é novo aqui no perfil, me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil aqui existe para você ser aprovado em medicina em menos de um ano. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje? Vamos lá, dica para passar no Einstein. Eu vou dar uma dica mais genérica aqui, tá? Com relação a Einstein, Santa Casa, pública, outras particulares, porque eu vou juntar com uma outra pergunta. Débora, me dá uma dica para eu passar em medicina no Einstein, ou na Santa Casa, ou na FAMERP, ou na Unesp. A dica vai ser de uma forma geral e depois a gente pontua pro Einstein, tá? Porque eu recebi uma dúvida no meu direct falando o seguinte: Débora, eu sei o que tem que fazer, eu sei que eu tenho que estudar, eu pego para estudar, eu estudo, mas chego lá na hora e não consigo passar. E já é o meu 4º ano de preparação. E eu lembrei de um caso que aconteceu ontem e que eu vou trazer esse caso aqui pra gente entender uma coisa muito importante. E aí vai a dica depois para cada faculdade. Olha só, você saber que tem que fazer uma coisa ou como tem que fazer não significa saber fazer. Que confuso, Débora. O que aconteceu ontem? Ontem eu desci para as minhas filhas andarem de bicicleta e aí tem algumas amiguinhas aqui no prédio, né? E elas estavam andando de bicicleta e uma das amiguinhas trouxe a bicicleta com a... Sabe quando tem a bicicleta de marcha que solta ali? Acho que é correia, né? Esse o nome? Que soltou. E ela não estava conseguindo andar porque soltou ali no trilho, mas acho que é correia mesmo, do pedal. E aí ela foi falando, mas eu sei como que faz. Meu pai falou que é só colocar aqui e girar. Ela sabia o que tinha que fazer, ela já viu o pai fazendo algumas vezes, mas ela não conseguia fazer. E isso me trouxe uma sacada muito interessante, que é uma coisa que acontece muito com o candidato a vestibular de medicina. O aluno, ele sabe que ele tem que estudar, ele estuda, muita coisa ele sabe. Só que como fazer é um diferencial. Então, peraí, ó, eu sei arrumar a bicicleta porque eu já vi várias pessoas fazendo. Por que eu não consigo fazer? É porque eu nunca executei aquilo de uma forma precisa, nunca fui eu que fui ali nos detalhes fazer, eu não treinei isso. Então, uma coisa que acontece, né, trazendo isso para nossa realidade aqui de vestibulandos, os alunos estudam como todo mundo estuda, o aluno vai para o cursinho como todo mundo faz, ele resolve roteiro igual todo mundo resolve, só que este aluno, ele não executou do jeito que precisa. Então, ele saber que tem que fazer não significa que ele sabe fazer. Ele sabe que tem que estudar, mas será que esse candidato sabe estudar? Então, às vezes, o que falta para você conquistar a sua aprovação não é estudar, não é resolver mais exercícios, não é ter um cronograma melhor. Não, talvez o que falta para você passar no vestibular de medicina em menos de um ano, o que é? É você compactar tudo isso, é você aprender a estudar a coisa certa, fazer o exercício certo, fazer o exercício de forma certa. Por que eu tô falando isso? Porque agora que tá saindo aí muitos resultados, né? Tem aparecido muito para mim alunos perguntando: será que eu consigo pedir para pedir revisão da redação, revisão da minha prova dissertativa de química, revisão da prova de física, revisão da questão de matemática? E infelizmente na banca Vunesp não. Por quê? Porque a correção ela é feita por mais de um professor. Então o que acontece? Às vezes o aluno chega na resposta e aí ele vê a questão valia 2 pontos, ele ficou com 1, ficou com 1,5, ou ficou com meio, mas peraí, eu cheguei no gabarito, eu cheguei na resposta. Então ele sabe estudar, ele sabe a matéria, mas ele não sabe como fazer aquilo valer os 2 pontos. E isso é o que tira a vaga de muitos candidatos. Então, o que é importante para você conseguir a aprovação? É conhecer como, beleza? Como que eu tenho que estudar? Quais exercícios eu tenho que fazer? Quais conteúdos realmente são relevantes e importantes para mim? É isso que vai fazer você conquistar sua aprovação em medicina em menos de um ano, beleza? Agora a dica para o Einstein, né? Foi a pergunta, então agora eu vou juntar aqui com o Einstein. Olha só, o Einstein é uma prova nível 3, é uma prova exigente, é uma prova extremamente concorrida, mais de 6.000 candidatos normalmente por ano, para 120 vagas. Então, é uma concorrência aí bastante significativa. Desses mais de 6.000 candidatos, 540 são chamados para entrevista, desses 540 aí começa a chamar a lista de convocados. O que eu preciso fazer para estar entre os primeiros 540 e conseguir ser convocada para essa mini entrevista? Gente, olha só, o mais importante para você entender é o seguinte: é uma prova concorrida e é uma prova nível 3. Eu preciso dominar muito bem as questões
o conteúdo dessa prova. Então não dá para estudar aleatório. Estudar para o Einstein, estudar para provas muito concorridas, tem que ser intencional. Não pode ser um processo que eu vou executando, vou fazendo e vai chegar na hora e dar certo. Não, tem que ser tudo intencional. O seu cronograma tem que ser intencional, os exercícios que você vai fazer precisam estar direcionados para essa prova, os simulados que você vai fazer precisa estar sendo pensado, tem que ser pensado para esse vestibular. Critério de correção de prova dissertativa você precisa conhecer, porque você não pode tirar 4,5 de 6 numa questão Einstein. Por quê, Débora? Porque isso tira você da lista de aprovados. Então, a questão vale 6 na dissertativa, você precisa conseguir os 6. Só que você só consegue os 6 se você souber o critério de correção. Porque se você chegar na resposta sem o critério, você fica com 3 ou com 4,5. Débora, mas 4,5 de 6 é bom. É bom. Só que em alguns casos não são suficientes. Se você pegar 4,5 de tudo e um aluno que tira 6 em tudo, você tá para fora. Então, o que é importante? Você realmente dominar o conteúdo que vai ser cobrado nessa prova para você estudar de forma intencional e proposital para esse vestibular, ter exercícios focados nesse grau de complexidade e conhecer o critério de correção. A dica de ouro é essa. Então, assim, uma dica, se eu quero Einstein, se eu quero provas concorridas, quero FAMERC, quero Santa Casa, quero Unesp, eu não posso estudar aleatório. Eu tenho que estudar intencionalmente. Quando eu pegar uma lista de exercício aqui, eu tenho que saber exatamente o que tem nessa lista e por que eu estou resolvendo. Qual que é o foco dessa lista para aquela prova que eu vou fazer. Essa é uma dica de ouro para vocês.